exaltado é o nome do Senhor. Estamos aí já no meio do mês, onde muitas coisas têm que acontecer da parte de Deus para as nossas vidas. E eu estava meditando hoje, ontem eu coloquei um tema da nossa mensagem, que seria hoje Transformadores de Realidades. E eu não sei se você sabe, mas realidade, ela é fruto de uma opinião. Às vezes as pessoas, elas estão apenas opinando que realidade ela está vivendo. E hoje eu quero falar, além desta palavra, eu quero mostrar que Deus revela o final da sua história. O desejo de Deus sempre foi mostrar o final das nossas histórias. Quando nós lemos, e eu vou ler com você, os Salmos aí 77, eu vou ler com você, que ele diz o seguinte, Salmo 77, no versículo de número 5 em diante, diz assim: fico a pensar nos dias que se foram, nos anos que ainda há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se as suas promessas? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? E em sua ira refrescou-se a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Versículo 11. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em toda a tua obra, considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Com teu braço forte resgataste o teu povo e os descrentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te virão, né? A se concentrarem, até os abismos estremecerão. As nuvens despejarão a chuva, ao ressoar nos céus os trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho entoou o teu trovão, e os teus relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, e o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. No versículo 11 diz assim: ele passou pelo mar e ninguém viu ele caminhando sobre as águas. Você entende que o mar se abriu, o mar vermelho se abriu? Não foi apenas porque Moisés levantou o cajado, mas foi porque Deus fez caminho pelas águas profundas. Ele caminhou. E talvez você não saiba, o mar vermelho se abriu ao contrário do que Moisés esperava. Não foi da frente de Moisés até o final, foi de lá para cá. Não foi o caminho, foi Deus indo ao encontro de Moisés. Por quê? Diga comigo, Deus sabe o final da minha história. Deus sabe o final da minha história. Nós ainda não entendemos
que nós servimos um Deus que sabe o final da nossa história. E Ele sabe que o final da nossa história vai depender muito dos nossos posicionamentos, vai depender muito do que da nossa obediência, vai depender muito da nossa fé, vai depender muito dos nossos posicionamentos. Queria que você, se puder, compartilhe aí com seus amigos, né? E aí ele diz aí, ó, o Deus fez um caminho no meio do mar. Tuas veredas passou pelo mar, e os teus caminhos pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Deus, ele veio do final do mar em direção. Aí, Mônica, Deus abençoe. Deus veio do final na direção de Moisés. Por que ele veio de lá? Porque Deus não saiu da frente de Moisés para abrir o mar. Porque ele já sabia o final da história. Ele já sabia qual seria o final daquela história. Qual seria? E a Bíblia revela tantas vezes o final da história que Jesus já sabia. Jesus sabia que Pedro estava fracassando quando viu ele lavando as suas redes. Ele sabia, mas ele só poderia dar o final que Pedro precisava se Pedro obedecesse a sua ordem. Deus só poderia dar para Pedro o milagre da pesca maravilhosa se Pedro, pelo menos, obedecesse a ele. Se Pedro não obedecesse, não ia ter um final de uma história feliz. Ia ser a mesma história que Pedro vivia todos os dias. Mas você vê que Jesus chega na margem, isso está lá em Lucas capítulo 5. E quando Jesus chega ali, pede o barco a Pedro, Pedro agora começa a fazer, Jesus diz, opa, se ele continuar me obedecendo do jeito que ele está me obedecendo, uma coisa eu sei, ele vai ter o final da história, um final feliz. Deus estava mostrando que nas pequenas coisas ele era capaz de mostrar o futuro. Então, por ele saber o final da história, ele foi pedindo a Pedro, me empreste seu barco, subiu, afaste-me um pouco, e ele foi afastando, e Jesus dizendo, eu conheço o final da tua história. Porque quando Pedro começou a fazer o que Deus mandava, Deus disse, o final da história dele vai ser fabuloso. Ele vai ter o melhor final de história que ele precisa. Aquele dia não tinha que acabar como a noite. E aí ele vai e ele diz para Pedro, depois de pregar, ele disse, eu conheço a tua história. E sabe onde tua história termina? Você nas águas profundas, pegando peixes de montão e as suas redes quase rompendo, e você vai ver o grande livramento de Deus, porque eu já conheço o final da tua história. Então Jesus manda Pedro ir para a história que ele tinha, que ele sabia de Pedro. Jesus mandou Pedro ir para o meio do mar, porque ele já sabia a história. A história iria se revelar para Pedro, e ele então abriu o coração, e quando ele abriu o coração, a Bíblia diz que ele pôde presenciar o que Deus estava fazendo. Então ele pegou o maior número de peixes. E Jesus disse para ele, Pedro, eu conheço o final da sua história. Queridos, perceba que eu estou mostrando para você que o final da história vem devido a muitas obediências. Deus não vai nos dar um final de história sem haver uma obediência para que essa história que ele programou venha a ser realizada. Perceba que Jesus pede o barco, não ofereceu nada. Jesus pede para ele afastar, não ofereceu nada. Porque Jesus queria saber se Pedro estava disposto a encontrar a sua história.
como eu e você. Quando Deus chama Moisés para estar com ele, para libertar o povo, Moisés achava que Deus não sabia o final da história, mas Deus já sabia o final da história. Por isso que diz aqui, olha, versículo 20 do Salmo 77, guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Deus sabia que Moisés, como pastor de ovelha, guiaria um rebanho chamado Israel. Deus já sabia o final da história. Deixa eu ir me aprofundando mais nessa história. Só que eu comecei a ler aqui a partir do versículo 5, que diz o seguinte: fico a pensar nos dias que se foram e nos anos há muitos passados, ou seja, nas histórias que eu ouvi falar. O salmista está dizendo: eu fico a pensar nas histórias que a mim foi contada, nas coisas passadas de um Deus que conheceu, que se fez conhecido para que a história da vida de pessoas mudasse. E ele diz no versículo 6: e de noite recordo das minhas canções, e o meu coração medita, e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a nos mostrar o teu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se as suas promessas? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refrescou sua paixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Nós precisamos entender, e nós estamos pregando para vocês o mês, que nós intitulamos O Dia que Tudo Mudou. E para nós entendermos o dia que tudo mudou, nós precisamos entender que em Zacarias capítulo 4, fala de um Deus que disse: não despreze os dias humildes. Não despreze os dias humildes. Vamos ler? No versículo de número 10, de Zacarias 4:10 diz: olha só o que está escrito, para nós entrarmos ainda mais. Deus sabe o final da minha história. Em Zacarias, capítulo 4, no versículo 10, diz assim: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal na mão de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sonda toda a terra. Não despreze os dias pequenos. O que nós estamos vendo é que muitas das vezes nós não estamos conseguindo alcançar o que Deus tem nos prometido, porque por não conhecermos o final da história, estamos desprezando os dias pequenos, ou os pequenos começos da vida. Quando olhamos, tudo começa na vida pequeno. Deus aprendeu uma grande lição quando mesmo criou Adão e fez já um homem adulto. E quando ele o fez um homem adulto, a Bíblia diz que no versículo em Gênesis 6:6, ele se arrependeu de ter feito o homem, porque ele fez um homem adulto, um homem que já nasceu grande, crescido, que nunca aprendeu a valorizar os pequenos começos da vida. Um Deus que conhece o final da história, ele deu a oportunidade de Adão e Eva não estragarem as suas histórias, mas eles pecaram quando deixaram de ouvir a Deus para ouvir a serpente.
E Deus, para corrigir isso, em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, Deus vem corrigir quando ele envia Cristo, e ele veio como um bebê, e a Bíblia diz que ele nasceu e o principado estava sobre os seus ombros, e ele era chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Qualquer coisa hoje grande, um dia foi pequeno. Toda história fabulosa um dia começou com uma história pequena. Quanto tempo leva para nós estabelecermos uma marca, para obtermos um grande negócio? Nós temos que começar a valorizar as coisas pequenas. A nossa história é construída de cada dia pequeno que nós estamos tendo, que muitas das vezes desprezamos. Às vezes desprezamos as coisas, valorizamos as coisas ruins, porque quando estamos com dor de cabeça, logo pensamos que a nossa pressão está alta e que a gente pode ter um derrame. Mas quando sentimos uma pequena alegria, não somos capazes de acreditar que dessa pequena alegria vai surgir uma história fabulosa e a nossa alegria vai se tornar maior e melhor. As pessoas, quando encontram um caroço, logo dizem, é um câncer. E acredita que ele vai crescer porque eles conseguem valorizar o mal, mas não conseguem valorizar as coisas pequenas. Quando Deus começou a mudar a minha vida, me prosperar, Ele começou a me mostrar uma coisa que eu aprendi. Quando eu achava R$1, uns 50 centavos no chão, 20 centavos, 5 centavos, eu agradecia a Deus, porque Deus estava me dizendo assim, agradeça pelas coisas pequenas que eu tenho feito você achar, e eu te farei achar coisas grandes. As histórias, elas nunca nascem como o super-homem nasceu, que já nasceu super-homem, né? História aí que todos nós conhecemos. Toda história, toda empresa, toda igreja, todo ministério nasceu pequeno. Mas Deus já sabia o final da história. O final da história seria estabelecido quando as pessoas não estavam desprezando os seus início e começo. Para você ter ideia, hoje o que nós chamamos de shopping, um dia foi uma galeria, que à medida de que elas foram crescendo, se tornaram grandes shoppings, onde as pessoas gastam hoje muito dinheiro. Quando nós olhamos algumas nações como o Brasil, que em 1970 tinha apenas 90 milhões de brasileiros, hoje mais de 210 milhões em 30 anos. As nações cresceram, as empresas crescem, os ministérios crescem, as famílias estão crescendo, as pessoas estão avançando na questão de reconhecer a importância de valorizar as poucas coisas que chegam à mão. Porque quando nós olhamos a parábola dos talentos, nós vamos perceber que Deus, Ele ofereceu para cada um daqueles homens, cada um segundo a sua capacidade. E talvez você não saiba, mas um talento valia, em média, 6.000 quilos de prata ou de ouro. Então um talento não foi dado um valor irrisório. Um talento valia muito. Imagine 6.000 quilos. 6.000 quilos dá para a gente fazer um estardalhaço de ouro. Mas o cara resolveu enterrar 6.000 quilos de ouro ou de prata. E ele não levou a sério que o talento que ele estava dando, só que ele olhou, mas é só um, mas não é um, querido. Não é um talento, é o que Deus sabe do final da sua história. Deus conhece o final da sua história. E Ele sabe que é necessário você começar a reconhecer que o que Ele te deu é o suficiente para você ter um final de história maravilhoso. Deus sabe que o que Ele colocou na tua mão é suficiente para você construir uma história muito maior do que o que você está vivendo.
Nenhuma criança nasce grande, todos nascem pequeno. Nenhum pássaro começa a voar quando pequeno, mas quando ele cresce. Nenhuma pessoa, quando nasce correndo ou andando de bicicleta. Todos têm que aprender. Essa é a forma de Deus apresentar para nós a nossa história. Ele primeiro nos ensina a andar, nos ensina a falar, depois ele nos ensinará a pensar, depois ele nos ensinará a fazer. Mas ele está preocupado com o final da nossa história. Quando você vê alguém correndo por aí, certamente, grande distância, ele começou correndo pequenas distâncias. No livro de Esdras, capítulo 3, versículo de número 8 ao 13, nós vamos ver que o resultado começa sempre pequeno. Então você precisa entender o que é que está escrito lá. Esdras, capítulo 3, versículo de número 8. Diz assim, o livro de Esdras, capítulo 3, versículo de número 8. Diz assim: no segundo mês, segundo ano depois de chegar ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Salatiel, Jesuá, filho de Zadok, e o restante dos seus irmãos, sacerdotes, os levitas, todos tinham voltado do cativeiro de Jerusalém, começaram a trabalhar, designaram os levitas de 20 anos para cima para supervisionar a construção do templo. Eles estão construindo, por isso que Deus disse para ele: não despreze as humildes histórias ou os dias pequenos, porque Deus conhece o final da sua história. Deus sabe que no final da sua história você vai estar melhor do que o que você está. Então é necessário que todos nós venhamos aprender isso. Precisamos ter o poder de aumentar e multiplicar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Precisamos entender e não desprezar tudo aquilo que Deus tem nos dado. O medo não pode se instalar na nossa vida ao ponto de nos impedir de construir a história que estamos buscando. Desprezar, o significado quer dizer ignorar, dar o desprezo. Deus tem uma história de vitória para você, mas Ele não quer ver nenhum desprezo quando Ele te convida ou quando Ele coloca algo na tua mão. Porque Ele confia na tua capacidade. Ele sabe o que está acontecendo com você. Aí você pergunta: amém, apóstolo, e agora o que é que eu faço? Por que então eu estou no deserto? Eu vou mostrar para você. Porque muitas pessoas estão vivendo nos desertos da vida e não têm a história que elas deveriam ter. Após a libertação do povo de Israel, a Bíblia diz que eles cantaram lá em Números, em Êxodo capítulo 14. Diz que eles cantaram com muita alegria por ver o que Jesus havia feito, o Deus que andou no meio das águas e ninguém viu as suas pegadas, conforme o Salmo 77, no versículo de número 9. Quando foi a última vez que você se alegrou e confiou de que Deus sabe o que está fazendo e que a sua obediência a Ele vai mostrar para Deus que você está disposto a viver o final que Ele programou? Quando nós olhamos para os Hebreus, nós vamos ver em Deuteronômio capítulo 8 que os hebreus nunca deveriam ter esquecido da grande libertação de Deus para a vida deles, mas eles esqueceram. Queridos, não se tem uma história de sucesso quando se esquece da capacidade de Deus de fazer aquilo que nos prometeu. Deus havia determinado que eles iriam vencer por causa das suas mãos. Porque há um deserto, havia uma rota sempre direto para Canaã pelo meio do deserto. E o que nós vemos no versículo 2 é que Deus
precisava saber o que estava no coração deles, como Ele precisa saber o que está no nosso coração para nos dar a história que Ele tem para nossas vidas. Então Ele levou o povo pelo meio do deserto a fim de testá-los. Ele queria ver o tamanho da alegria e da ignorância deles em relação à bênção do que Deus tinha para dar para eles. Deus queria saber de fato se eles estavam dispostos a passar pela mudança para ter a vida que Deus prometeu. E aí, quando nós lemos no Salmo 139, no versículo de número 23 e 24, quando o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e me conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. O salmista Davi estava dizendo: sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Porque ele sabia que para ele ter um final que Deus havia programado, ele precisava que Deus conhecesse o coração dele. Quando Deus conhece o coração do homem, Ele permite que o homem faça a sua história. Quando o coração do homem se desvia de Deus, Deus permite que o próprio homem construa a sua história. Mas quando Deus conhece o coração e sabe que o coração daquele ser é disposto a obedecer, Deus faz de tudo para construir a história que essa pessoa quer viver. Deus quer que você conheça o teu coração para te dar a tua história. O final da tua história não será um final triste, porque Deus vai considerar o teu coração e o que nele está cheio. Quem precisa conhecer o nosso coração? Você faz Deus saber quando você pensa. Salmos 37, versículo de número 4, diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Deus, Ele gosta de olhar para o coração para saber se a pessoa sabe qual o fim. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, ele diz: eu é que sei que pensamento tenho ao vosso respeito, de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. O desejo de Deus é que você tenha um final que Ele deseja. Mas não é de morte, não é um final de desgraça, não é um final de fracasso, é um final de vitória. Por isso que Ele diz: para te dar o fim que você deseja. Deus, Ele quer que nós venhamos experimentar e aprender que o que passa na cabeça dele é melhor do que o que nós estamos vivendo. Deus conhece o final da nossa história. Não é um pecado que nós aprendemos. Deus não vai à procura dos nossos pecados no nosso coração. Deus vai à procura de alguém que tem um coração disposto a obedecer. Presta atenção, não adianta você mudar de lugar se você não consegue mudar a sua mente. Querido, não adianta mudarmos de lugares se a nossa mente ainda não foi mudada. Se não mudarmos a nossa mente, para onde formos sempre seremos os mesmos. Se não mudarmos a nossa forma de pensar, sempre seremos o mesmo naquilo que vamos fazer. Por isso que o livro de Jeremias, capítulo 13, versículo de número 23, diz assim: considera esta questão fundamental na problemática da sua vida. Aí ele diz assim: um leopardo pode mudar suas manchas? E aí? Pode mudar as manchas? Na verdade, o que Deus está querendo nos perguntar, e o profeta fez questão de mostrar isso, é se nós podemos perguntar para nós mesmos: será que uma pessoa pode mudar? Será que eu posso mudar para ter o final da história que Deus programou para mim? Será que eu sou capaz de mudar? Porque o leopardo não muda as suas manchas, mas nós mudamos. Mudamos porque necessitamos, mudamos quando convertemos, mudamos quando aceitamos Jesus. No início da minha mensagem eu disse: Jesus já sabia o final da história de Pedro.
e chama Pedro no meio de uma pesca, onde ele tinha fracassado, e diz: vai para o mar alto, porque eu sei que lá tem peixe, porque eu sei o final da sua história. Vai para lá, que lá você vai encontrar o que você precisa, porque eu conheço o final da sua história. E o que ele esperava era que Pedro mudasse a partir de toda a palavra que estava sendo ministrada por ele. Porque o que nos falta, muitas das vezes, é que nós não somos mudados pelo que ouvimos. Nós não somos motivados pelo que ouvimos. Nós não conseguimos entender que o que Deus pensa de nós é mais poderoso do que o que nós estamos pensando ao nosso respeito, a respeito de Deus. Aí por isso que Jeremias faz a pergunta: pode um leopardo mudar? Não, as suas manchas não. Mas eu lhe pergunto: você pode mudar? Responda: eu posso. Porque se eu mudar, eu tenho uma história que Deus tem para mim. Mas se eu continuar o mesmo, eu não tenho a história que Deus tem para mim. Se eu mudar, eu vou encontrar as alegrias que Deus tem para mim. Se eu não mudar, eu não encontro as alegrias que Deus tem para mim. Se eu mudar, eu vou encontrar a prosperidade que Deus tem para mim. Se eu não mudar, eu não vou encontrar a prosperidade que Deus tem para mim. É importante você entender que Deus sempre vai nos obrigar a ir em busca de uma mudança. Porque eu estou pregando para você: Deus conhece o final da sua história. Mas Ele está o tempo todo, com todas as coisas que Ele faz, te jogando para que você possa se aprimorar naquilo que Ele espera de você. A pergunta é: se você pode você mesmo mudar a sua forma de ser agora? Sim. Tem pessoas que outrora eram magras e agora elas são gordas. E tem pessoas que eram gordas e agora são magras. Tem pessoas que eram fracas, foram para a academia e mudaram a sua forma. Tem pessoas que, como Michael Jackson, mudou a sua cor. As pessoas podem mudar, as manchas do leopardo não. As pessoas que querem mudar, elas sempre mudarão. Mas aqueles que não querem mudar, nunca serão mudados. É nisso que a história de Deus termina. Porque Deus, Ele sabe qual o final da nossa história, mas Ele espera que a gente entre no processo de mudança, a fim de experimentarmos tudo aquilo que Deus tem para nós. Tiago apresenta um caminho para o casamento, e ele diz que alguns estão no lugar errado quando ele diz: olha, a mulher submeta ao marido, o marido ama a esposa. Mas tem pessoas que, porque qual o final dessa história? O final dessa história é um casamento feliz, é uma família realizada. O que nós vemos é que as pessoas estão o tempo todo enfrentando seus problemas, estão confusos, porque sempre estão enfrentando os mesmos problemas, porque ele nunca aprendeu que a corrida pela qual ele está correndo está errada. Pedro diz: Senhor, eu pesquei a noite inteira, não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Ele estava dizendo: eu posso continuar com os mesmos problemas que eu tenho enfrentado toda a noite, mas se o Senhor sabe o final da minha história, eu vou seguir a tua palavra, porque no final da tua palavra sempre tem o meu milagre. Nós precisamos ver que muitas pessoas continuam as mesmas desde quando aceitou Jesus. Nada mudou. Elas não mudam. Elas são como um leopardo que não pode mudar suas manchas. Os anos estão passando, as pessoas estão trabalhando cada vez mais e os milagres cada vez menos. Estamos vendo que as pessoas estão vivendo muito mais zangadas e amargas nos dias de hoje. E estão cada vez mais tentando se aprofundar no rito religioso e uma bagunça que não tem nada a ver com Cristo, de uma memória que está cheia de mágoas, de dúvida, de pecados secretos,
que não muda nada na vida deles, e Deus sabe. Por isso que o Salmo 137, versículo 24 e 25 diz: sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Porque o salmista sabe que nos últimos tempos as pessoas estão muito mais amargas e elas não estão conseguindo mudar a sua vida. Por isso que as histórias delas são amargas. Elas estão cada vez mais mergulhando em ritos religiosos e estão esquecendo a palavra de Deus. Elas estão o tempo todo querendo ter o conteúdo ou mudar a sua história, mas não conseguem, porque a mágoa e a tristeza, a angústia faz parte da vida de pessoas que não mudam. Deus sabe o final da sua história, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não adianta saber o final da sua história quando tudo está acabando. Eu vou repetir: não adianta saber o final da sua história quando tudo está acabando. A maioria das pessoas só estão sabendo o final da sua história quando tudo acabou. Imagine o ladrão na cruz. Aquilo era a hora dele reconhecer Jesus? Aquilo era a hora dele reconhecer Jesus? Não era. A fama de Jesus já se espalhava por todos os lugares. A fama de Jesus já se espalhava por muitos lugares, até na prisão. Eu tenho certeza que antes dele ser preso, ele ouviu falar de Jesus. Mas olha, do que adianta descobrir o sucesso da vida quando já não tem mais vida? Do que adianta descobrir o final da sua história, que é um final feliz, quando tudo já está acabando? O ladrão da cruz estava ali pendurado, e agora ele olha para Jesus e disse: ah, Cristo, se tu és o Cristo, salva a ti e a nós também. O ladrão da esquerda, o outro reconheceu no último dia. Querido, não deixe para a última hora descobrir que você foi feito para viver em um paraíso, viver uma vida abundante. Por isso que aquele dia tudo mudou para o ladrão, porque não foi no último dia da sua vida que ele descobriu o final da sua história. Qual era o final da história dele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas não era para ele saber disso antes? Aceitando Jesus e vivendo o que Jesus prometeu? Tem muita gente que só descobre que ele foi feito para ter uma vida de sucesso quando está na beira da morte. Por isso que eu estou pregando: ei, não despreze os dias pequenos, os inícios pequenos. Um dia pode ser pequeno hoje, essa mensagem pode não ser a mensagem que você esperava, mas ela é uma mensagem que diz para você: Deus sabe o final da sua história. É só você não desprezar os dias pequenos, é só você não desprezar as informações. É só você entender que muitos estão vivendo no deserto da vida porque eles estão com seus corações amargurados. Deus sabe a trajetória, e eu li aqui o Salmo 70, versículo 9, que diz: ele fez o caminho no meio das águas, versículo 12. Ele fez o caminho no meio das águas. Foi ele que foi ao encontro de Moisés, e não foi Moisés que andou, não. Deus foi no encontro, Mar Vermelho, Moisés estava lá, e Deus foi do outro lado, do início, do final da história, para encontrar Moisés, porque Deus já sabe o final da tua história, e Ele está vindo na sua direção nesta noite. O final da sua história não vai ser desprezível. Agora preste atenção, não descubra isso quando sua vida já está acabando. Tem gente que diz: ah, eu deixei de viver tanta coisa boa. Mas por quê? Porque você desprezou os humildes começos. A vida pode ser diferente. Os próximos anos podem ser os melhores anos da sua vida. Os próximos dias podem ser os melhores dias da sua vida. Você pode dividir a sua vida em duas partes, como o Evangelho é dividido, o velho e novo, como a Bíblia é dividido. Você pode hoje dizer: esse é o dia que Deus mudou, porque esse dia pode ser pequeno, mas eu não estou desprezando. Um leopardo pode não mudar suas manchas, mas eu posso mudar a minha forma de pensar. E eu volto a dizer: o fato de você mudar de lugar não muda a tua vida, porque o que muda a tua vida é a tua forma de pensar. É isso que Paulo diz quando ele diz em Romanos capítulo 2, versículo 2:
não vos conformem com esse século, mas transformes pela renovação da vossa mente, para experimentar o resultado de Deus, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, Deus sabe o final da sua história. Deus sabe que o final da sua história é melhor do que o que você está vivendo. Apóstolo, quem mais no último dia descobriu o final da sua história? Muitos, queridos. Muitos descobriram no final o que era a história deles. Tem muitas pessoas que estão vivendo fora da história que Deus tem para elas. Alguém uma vez me perguntou: apóstolo, como é que eu posso superar a minha raiva que está enraizada no meu coração? Eu não consigo parar de pensar e eu não vejo solução nisso. Eu pude olhar para ela e dizer bem assim: eu lhe pergunto, qual é o motivo da sua raiva? A pergunta eu gostaria que você fizesse para você mesmo: por que eu estou com raiva? E o que essa raiva pode me fazer? Porque tem um livro muito bom, chamado Porquê. Você sabia que às vezes você não tem as coisas porque você não sabe porquê? Às vezes você diz: eu quero uma casa grande, tá? Por quê? Qual a razão? Porque Pedro estava pescando porque ele tinha que levar para casa, o final da história. Deus estava dando o reino para Davi porque ele sabia. Sabe, Davi, por que eu estou te dando o reino? Sim, Senhor. Por quê? Porque você é um adorador e você fará o meu povo ser adorador também. E você vai ver que Salomão era um homem de paz, o nome dele era Paz, e ele pregou tanta paz que o reino dele foi de paz. Ele já sabia o final. Às vezes as pessoas estão vivendo uma vida cheia de raiva, de angústia, porque não conseguem acreditar que ele é capaz de mudar. Nós podemos tornar um cristão ousado, disciplinado. Nós precisamos entender que os anos que fomos tão desagradável, tão inferior, não pode nos fazer viver uma vida inteira infeliz. Deus sabe o final da nossa história. Algumas pessoas ficam o tempo todo dizendo: sim, eu quero isso, mas não fazem nada. Tem pessoas que dizem: não, eu quero uma mudança, mas elas nunca procuram mudar sua forma de pensar. Muitos estão vivendo uma vida sem saber em que etapa da vida ele se encontra. Tem alguns que como ladrão da cruz está na beira da morte e eles não sabem que está nos últimos dias de vida dele. E o pior é quando houve uma declaração como essa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já era para ele estar no paraíso com Jesus há muito tempo. Ele não precisava estar morrendo para descobrir o futuro dele. O final da história dele era a salvação, mas ele só descobriu no último dia de vida. Então que você diga para Deus: Deus, revele agora o final da minha vida. E ele vai te apresentar esse final. Mas como, apóstolo, Deus pode mostrar para mim o final da minha história? Ele pode mostrando para você o que ele fez lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3, diz o seguinte: que nós precisamos obedecer a palavra de Deus em nosso coração. Obedeça a palavra de Deus. E Deus estava dizendo: eu te darei a terra, mas não esqueça que foi eu que te dei. E seja obediente. Quando nós somos obedientes, Deus revela o final da nossa história. À medida que nós aprendemos sobre a nossa obediência a Deus e vemos as nossas deficiências e colocamos a palavra de Deus no lugar das nossas deficiências, nós sabemos como vai ser nosso final de história. No livro de Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 4 diz: Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E aproximou-se dele o tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar em pão.
Porém Jesus respondeu: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você conhece a história? Você conhece a história? A história diz que por 3 vezes Satanás tenta Jesus, mas a história também diz que no final da tentação, Jesus foi alimentado pelos anjos que foi lá levar um banquete para ele. Ou seja, Jesus sabia o final da história e o que foi que aconteceu para que a vida dele, para que ele não cedesse para o diabo e não perdesse, ele ficou na palavra. Ele disse: Satanás, nem só de pão viverá o homem. Eu sei que os anjos estão vindo aí para me alimentar. Satanás, ao único Deus adorará e só a ele prestará culto. Satanás ficou com raiva, levou: te darei tudo, pule daqui, porque os anjos receberam ordem para te livrar de todo mal. Ele disse: não, Satanás, eu sei o final da minha história, essa luta não pode impedir de eu continuar na palavra, esses problemas não podem continuar tirando de mim o foco do que Deus tem para mim. O final é que Deus vai me dar vitória. Nós precisamos entender o que Jesus entendia. Por isso que Jesus sabia que ele iria ressuscitar nos últimos dias. Jesus disse: eu morrerei, Mateus capítulo 16, versículo 22, e disse: mas eu ressuscitarei e estarei de volta aos 3º dia. Jesus sabia que aquela luta teria fim, porque a história dele seria gloriosa. Querido, quando você sabe que Deus sabe o final da sua história, as suas lutas ficam pequenas diante do teu conhecimento a respeito do que Deus é capaz de fazer. Diga comigo: Deus conhece o final da minha história. Jesus sabia o final da história. Jesus sabia que Satanás estava lhe tentando. Mas Jesus sabia do final da história, por isso estava firme. Sim, mas que as propostas de Satanás foram tentadoras, foram. Mas Satanás não encontrou no coração de Jesus um desanimado. Olha aí. Satanás não encontrou no coração de Jesus um orgulhoso. Satanás não encontrou no coração de Jesus um avarento. Satanás não encontrou no coração de Jesus um mentiroso. Satanás não encontrou no coração de Jesus uma mágoa, uma tristeza. O que Satanás encontrou no coração de Jesus? A paz, a certeza, a fé, a obediência, a fidelidade, o amor, a mansidão. Agora você vê porque Jesus vence Satanás. Não era só porque ele sabia o final da sua história, porque a Bíblia diz, eu citei esse mês inteiro, 1 João capítulo 5, versículo de número 4, que ele diz bem assim: por todas essas coisas somos mais que vencedores. Então nós já sabemos o final da nossa história, é vencer. O final da nossa história é vencer. O final da nossa história é ser salvo. Mas muitos acabam vivendo uma vida porque se distraem, porque estão preocupados, porque cheio de amargura, cheio de orgulho, cheio de muita coisa, e se envolve com tanta coisa. E a pergunta de Jeremias capítulo 3, 23 é: pode um leopardo mudar suas manchas? Não. E você pode mudar? Sim. Eu posso mudar. Então por que eu estou no deserto? Porque o meu coração revela para Deus o que eu sou. Salmo 139, versículo 24 e 25. O Senhor já sonda o meu coração. Ele sabe o quanto há em mim capaz de ter a história que Ele sabe. Você precisa entender. Não há desculpa para Jesus não curar você. Porque no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo de número 26, Jeová Rafá se manifesta. Quando eles descobrem a obediência levou eles à cura. Vamos ler Êxodo 15, 26. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Olha o que está escrito. Vem comigo. Olha só. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Então é a razão porque o lugar se chama Mara. O povo começou a reclamar: Moisés, o que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto,
e esse o lançou na água e tornou aquela água boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenância e colocou-os à prova. Deus provou para eles que Ele é capaz de fazer. Ele sabe o caminho que vai te levar ao final excelente da sua história. Jesus cura quando nós descobrimos obedecer, porque Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Deus sempre sabe o que espreita o nosso coração, as nossas tristezas, as nossas amarguras, e Ele quer primeiro nos sarar para depois nos dar aquilo que Ele nos prometeu. Não despreze os dias pequenos. É o que nós começamos a ler junto com o Salmo 77, Oséias capítulo 4, versículo de número 10. Tudo parece pequeno hoje, mas se tornará um dia extraordinário. A história parece não ser muito boa hoje, mas ela vai terminar uma história tremenda. Você pode observar, o céu fica feliz quando vê você iniciando alguma coisa boa. Você vai ver isso no livro de Lucas capítulo 1, versículo 7, que se você pode começar, você pode se tornar grande. Se Deus nunca desprezou o pequeno começo, por que você deveria? A história está começando, o melhor ano da tua vida está começando, a melhor vida da tua vida está começando. Não deixe para descobrir isso no final da sua história. Hoje é o dia de você descobrir que o que Deus tem para você é melhor. Comece a considerar, mesmo que pequeno dia, ele se tornará um dia excelente. Em João capítulo 6, versículo de número 8, o Senhor diz: os que são eles entre tantos. Quem são eles entre tantos? Deus nos convida, através de Jesus, a nós inovarmos a nossa vida e começarmos a obedecer. Jesus disse para Pedro uma vez: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Pedro disse: Senhor, eu não te negarei, ainda que eu morra contigo. Jesus disse: eu conheço o final da sua história. Pedro, você me ama? João 21. Amo, Senhor. Então vai apacentar minhas ovelhas, porque eu conheço o final da tua história. Imagine, Paulo descobriu logo cedo, graças a Deus, qual era o resultado da vida dele, qual era o final da história. E lá em Atos Apóstolos capítulo 9, quando indo para Damasco, ele no cavalo, cai do cavalo, descobriu qual era o final da história. Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele descobriu: Senhor, desculpe, eu estou te perseguindo. Sim, você me persegue, mas olha, estou revelando para você o final da tua história. Tu serás o maior apóstolo de todos. Você usou cartas para destruir cristãos, agora tu vai escrever muitas cartas para construir novos cristãos. À medida dos crentes que você matou, cada um deles será semente de grandes igrejas que você vai abrir. Paulo descobriu, ainda bem no meio da vida dele, qual era o futuro ou qual seria o final da sua história. Querido, descubra hoje o final da tua história. É só você ter tirado do teu coração tudo aquilo que te impede. Muda a tua mente, muda a sua atitude. Mas eu trabalhei a noite inteira. Não tem problema, volta de novo. Vai para onde Jesus te manda. Onde Jesus te manda, ele faz, porque ele sabe qual é o final da história. Deus disse para Moisés: Moisés vai libertar o povo. Senhor, quem sou eu? Eu estou com 80 anos. Deus disse: pois é, 80 anos, 40 anos no palácio, 40 anos pastoreando e 40 anos no deserto. Eu sei o final da sua história, Moisés. Mas Senhor, mas eu não sei falar. Não precisa saber falar, precisa me obedecer, porque o final da tua história é melhor do que a história que você está vivendo agora. Não desperte tarde para descobrir que Deus te fez para vencer. Não desperte tarde a sua vida para você descobrir que Deus te fez para ser mais do que vencedor.
Não despreze tarde a sua história. Comece agora. Ah, apóstolo, mas o meu dia está tão muxuruco. Pois é, não despreze os dias pequenos ou as pequenas coisas. Não comece desprezando as coisas pequenas. Deus tem coisas grandes para te dar. Deixa eu olhar para o meu tempo. Deixa eu ver aqui como é que está meu tempo. Opa, está na hora. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze aquilo que Deus tem te dado. Não jogue fora a oportunidade de viver a vida que Deus tem para você. Não despreze o que Deus tem colocado na sua mão. Porque o que Deus tem colocado na tua mão é poderoso para fazer. Deus tem uma história para você. Não faça como alguns que deixam para descobrir o final da história quando está acabando. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que entender e procurar saber o que é que eu estou desprezando. Eu quero mostrar para você, antes de nós encerrarmos, a soma de muitas coisas pequenas que são ordenadas por Deus para pessoas grandes fazerem. Não despreze as pequenas coisas da oração. Não despreze as pequenas orações, não despreze. Olha para Deus. Deus sabia que muitas pessoas querem ver as coisas grandes. Ele disse, olha, se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, a montanha que se move é grande. Deus está nos mostrando, não despreze as pequenas orações, por meio das quais Deus pode mudar o coração de pessoas. Deus pode mudar os corações de pessoas. Não despreze os pequenos serviços na igreja que você faz parte, de limpar o banco, de cuidar de alguém que entra, de oferecer um copo com água. Não despreze, porque quando você entende que um dia pequeno ele é importante para o final da tua história, acabou, querido. Não despreze os teus pequenos, o seu pequeno trabalho, quando você sai para evangelizar, quando você sai no serviço. Não despreze as leituras diárias, ainda que seja um versículo bíblico. Isso pode transportar o seu coração e te levar a ter o que você sonha. Não despreze as pequenas coisas da obediência, do seu sacrifício diário, em ouvir a palavra de Deus, em se moldar a palavra de Deus. Hoje eu mandei uma mensagem para alguns, que a mensagem foi 3 tipos de pessoas que demonstram a presença de Jesus naquele lugar. É o que prega, é o que ouve, obedece e faz conforme foi a mensagem, e aquele que testemunha o que Jesus fez. Só esses 3 tipos de pessoas são capazes de mostrar a presença de Jesus na vida deles. Tem gente que fica desprezando a leitura diária, não gosta de ler, por isso que não sabe o final. Sabe qual é o grande problema? No final da vida vai ouvir o que Josué ouviu: você já está prestes a morrer e ainda ficou muita coisa para conquistar. Não despreze as obediências, o sacrifício diário, por meio dos quais o seu coração é treinado e moldado a seguir Jesus. Não despreze as coisas como um verdadeiro cristão, uma alegria de ouvir a palavra, a meditação no que se está ouvindo. Não despreze quando uma mensagem, mesmo quando ela não serviu para o teu coração naquele dia, mas ela pode servir no outro dia. Não despreze nenhuma palavra pela qual eu não entendi. A única coisa que eu entendi que o Senhor está pregando é que Deus sabe o final da minha história e que eu não posso desprezar os humildes dias, os humildes começos. É isso que eu estou entendendo, o resto eu não entendi mais nada. Pois é, guarda isso, para que você amanhã possa dizer: Deus sabe o final da minha história. Eu falei de Jesus sendo tentado, ele sabia qual é o final da história. Qual era o final da história? Ele sabia que os anjos viriam para
trazer o mantimento dos céus para ele ser alimentado por aquilo que ele tinha saudade. O céu tem fruto de vida e de vida eterna. Querido, quando Deus está disposto a mostrar para você o final da sua história, ele tem que encontrar no teu coração alguém que está disposto a obedecer, disposto a mudar, disposto a avançar, disposto a entender que em toda a palavra de Deus há sempre um milagre. Não despreze as coisas que não ficaram do jeito que você queria. Não despreze a sua caminhada com o Espírito Santo, ainda que seja um charabadaço de vez em quando, um terracanto, ainda que seja um arrepio de vez em quando. Não despreze a presença do Espírito Santo através do poder do Evangelho. Quando você está ouvindo uma palavra, não tira a sua atenção e beber água e no mija-mija do cão. As pessoas dizem: mas a mensagem não está boa. Você está desprezando as coisas pequenas, os dias pequenos, porque uma mensagem pequena não quer dizer que ela não é poderosa para mudar a tua vida. Tem pessoas que ficam desprezando, dando as costas para as mensagens de Deus. Agora imagine quando Jesus chega a falar para aquele homem que deixou uns denários. Jesus fala para tantas pessoas, tantas mensagens simples. Não é bom tirar da mesa e dar para os cachorros, mas os cachorros se alimentam da mesa que cai, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Uau! Essa mulher não despreza as coisas pequenas, por isso que ela está vivendo um milagre. A tua fé salvou tua filha. Nunca vi uma fé tão grande, mas ela não viu nenhuma mensagem grande. Qual foi a mensagem da mulher Sirofenícia ouviu que era grande? Nenhuma. Qual foi a mensagem que aquela mulher disse? Uau, que mensagem! Nenhuma. Mas ela não desprezou a pequena palavra quando Jesus disse: não é bom tirar da mesa e dar para os cachorros. Ela entendeu a mensagem. Então na mesa tem muito, e se uma migalha cair já é o suficiente para mudar a minha vida. Não despreze as coisas pequenas. Nós vivemos um momento da igreja das costas para as palavras, muitas das vezes pregadas, porque elas estão desprezando as coisas que Deus colocou para elas honrar. Honre ao Senhor, honre aqueles que pregam o Evangelho com todo o amor e dedicação. Honre aqueles que louvam, ajude ele a cantar. Mas eu não gosto dessa música, eu não gosto nem dessa cantora. Ok, mas vai dar um tempo. De repente essa música é tudo que você precisa nesse dia pequeno. Não despreze o dia pequeno, porque quando você despreza o dia pequeno, você não está valorizando o final da sua história. Nós precisamos, não despreze as pequenas coisas, como não cobiçar a mulher do próximo, como não agarrar as coisas malignas. Não despreze as pequenas coisas, como amar, liderar, aprender diariamente, aprender com a esposa, aprender com o marido. Não despreze estarem juntos através das coisas que vocês estão fazendo. Reflita mais claramente a respeito do amor de Deus. Às vezes nós desprezamos um aperto de mão. Hoje eu saí com a minha esposa à tarde e nós fomos no parque ali no centro da cidade, na praça. E aí ela disse: eu esperei mais dessa praça aqui. Eu disse: a praça nós já entramos, já saímos. Mas eu entendi. Tem horas que às vezes a gente despreza as coisas pequenas, porque a gente não sabe que as coisas pequenas é que faz as grandes histórias. Eu vou repetir: as coisas pequenas é que faz as grandes histórias. Jesus disse para Pedro: vai pescar no mar alto. Mas Senhor, pelo amor de Deus, eu já vim de lá, Senhor. Oh meu Pai do céu, eu já vim de lá, eu vou desprezar essa palavra. Não, ele disse: eu vou lá. E ele disse: Jesus já sabe o final da minha história. Não despreze as coisas pequenas, como respeitar, submeter-se ao seu marido, ao seu pai, à sua mãe. Não despreze isso por meio da sua desobediência. Não despreze a autoridade que Deus quer que você valorize, do seu pastor, do seu líder.
Vivemos um momento onde as pessoas estão desprezando as coisas pequenas, por isso que elas não sabem o final da sua história. Moisés não desprezou o cajado que estava na mão dele, por isso que Deus pôde mostrar para ele o grande poder que ele estava disposto a fazer no Egito. Não despreze as coisas como honrar o seu pai e a sua mãe, demonstrando a existência de um Deus maior, de um pai cheio de autoridade que valoriza honras e obediência. Não despreze as coisas pequenas como um trabalho duro, árduo, de ir para a escola estudar, se formar, mostrar profundo amor e gratidão por tudo aquilo que você tem aprendido. Quem começa valorizando as pequenas coisas é porque sabe que o seu futuro será glorioso. Porque a minha casa, ele foi construído com muitas coisas pequenas. Pó da terra, brita, tudo pequeno. A casa hoje é grande, mas tudo foi construído com pequenos materiais. Não despreze as coisas pequenas como falar de Cristo para os outros, mostrar a sua fé para os incrédulos, mostrar a tua fé, valorizar a Deus. Não despreze as pequenas coisas como adoração com dança, adoração com louvor, adoração com palmas, adoração pregando a palavra por meio de anúncio, mensagem de WhatsApp, de grupos, pequenos grupos como célula. Não despreze as coisas pequenas como uma alegria, um sorrisozinho para alguém que está triste, para despertar nele a alegria, porque o Senhor nos chamou para isso. Nós fomos chamados para conhecer o final da nossa história, e nós não conheceremos o final da nossa história enquanto nós estamos desprezando os dias pequenos. Nós estamos hoje no dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para nós encerrarmos. Pode os seus dias mudarem? Pode. Só não pode o leopardo perder as suas manchas, mudar suas manchas. Pode o seu ano ser melhor? Pode. Só não pode um leopardo mudar as suas manchas. Apóstolo, o senhor acha que minha história pode ser melhor do que o que eu tenho vivido hoje? Porque olha, eu nunca vi, minha vida só dá errado porque quando Deus vai olhar para o teu coração, Ele sabe que você se envolve muito mais com coisas pequenas, voltado para obras carnais do que para a obra de Deus. Apóstolo, o senhor acha que algumas pessoas podem dizer sim, para mim me ajudar? Pode. Deus fará com que sua vida mude. Então o que é que eu devo fazer para minha vida mudar? Porque eu preciso muito. Ei, tenha a intenção de mudar. Seja intencional. Hoje é o dia que tudo pode mudar, é só você valorizá-lo. Tem muita gente que despreza um culto como esse. Um culto como esse, que a pessoa diz, eu não gosto de ouvir o apóstolo falar muito. Mas Deus me chamou para isso. É porque eu falo para as pessoas grandes e não mais para as pequenas. Eu vou repetir. Eu falo para as pessoas grandes e não mais para as pequenas. Eu falo para as pessoas adultas e não mais para as pessoas que ainda são crianças. Eu falo para aqueles que procuram mudar, vencer, alcançar, que sonha, que sabe que Deus sabe o final da sua história e Ele está esperando que no nosso coração tenha a mesma coisa que tinha a vida de Pedro, ou a vida de Jesus, quando Jesus disse para o diabo, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, as minhas necessidades não podem ser maior do que o que eu sei. Eu sei o final da minha história. Mas vamos fazer um atalho. Não, eu não posso atalhar. Eu sei o final da minha história. E eu volto a repetir. Saul descobriu no final da história dele que Deus havia desprezado ele.
Se ele soubesse no início, se ele parasse há 20 anos atrás para descobrir o final da história dele, sabe o que é que ele fazia? Ele colocaria Davi no trono, se tornaria servo de Davi e as coisas seriam diferentes, a história seria diferente. Mas Saul, como muitos de nós vivemos na nossa ignorância, ignorando os pequenos começos, ignorando Davi porque era uma criança, ignorando o que Deus tem, a história, nos submetendo à obra do diabo porque achamos que a nossa história tem que ser essa mesma, cheia de amargura. Uma semente produz frutos não ruins, frutos bons. Deus, ele te fez de frutos de uma escolha extraordinária. A visão popular de muitas pessoas insiste em tentar manter o seu comportamento. As pessoas tentam se manter, mesmo descobrindo que Deus tem uma história melhor para elas. Que bom que Mateus sabia, descobriu logo cedo que Deus não queria ele como cobrador, como alguém que trabalhasse no banco, mas alguém que fosse um apóstolo. Que bom que Zaqueu, a tempo hábil, ele conseguiu entender que a salvação estava prestes a chegar na casa dele. Ele entendeu o final da sua história. Ele foi salvo e sua família. Que bom. Que pena que Judas não entendeu o final da sua história. E aí, quando descobre que entregou o verdadeiro Messias, se lança na corda para se enforcar e cai. Não morreu na forca. Talvez você não percebeu. Ele morreu quando ele caiu e as suas vísceras saiu e ele morreu com o ventre aberto. Foi isso que levou Judas à morte e não à forca. A corda quebrou. Parece que era Deus dizendo: essa corda não é o seu final. Porque eu sabia que pela corda, Deus sabia que pela corda ele seria um suicida, mas pelo ventre de uma queda ele não seria um suicida. Deus sabe o final da sua história. O problema é que você está o tempo todo deixando que coisas pequenas que não podem estar fiquem, como pecado, mágoa, tristeza, angústia. Que quando o diabo chega e encontra tudo isso como uma caverna, e o próprio Jesus mostra como limpar a casa de Deus. Ele chega no templo, encontra ali cambista vendendo, ele diz: vocês fazem da minha casa convite de ladrões. Ou seja, convite de ladrões porque o medo rouba de você a fé, a amargura rouba de você o perdão, o ódio rouba de você o perdão, a amargura rouba de você a alegria, a tristeza rouba de você a confiança. Esses são ladrões que estão dentro do templo, e Jesus quer mostrar para você que se não retirar esses ladrões, você não vai descobrir o futuro. A sua história não pode ser terminada desse jeito. Deus sabe o final da sua história. Deus sabe o final da sua história. E Ele quer que você termine bem. Mas para isso não despreze os pequenos dias. Porque nos pequenos dias se constrói grandes histórias. Então eu quero te convidar para orar. Junto com a bispa, nós vamos orar por você. Tem muita gente que, se fosse a igreja, ela não teria cuidado de abrir o telhado para colocar uma pessoa aleijada na frente de Jesus. Porque ela despreza: não tem muita gente, eu não gosto de muita gente. Tem pessoas que é mais fácil esperar na fila de uma clínica por uma consulta médica do que ir para a igreja e ficar no mínimo 1 hora a mais na igreja. Elas não gostam. Não, na igreja demora demais o culto. Alguns que nunca mudarão, e eles não mudarão, não é porque eles são de uma espécie que não pode mudar, de uma tribo que não pode mudar. Não, é porque eles não querem mudar. Eles não querem fazer nada para ter o fim que Deus deseja. Onde é que está isso? Jeremias capítulo de número 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamento é ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que desejas.
Deus sabe qual o teu fim. Mas Ele sabe que muitos dos nossos pensamentos nos roubou. Não adianta você mudar de cidade se você não muda a sua maneira de pensar. Não adianta você mudar de casa se você não muda a maneira de pensar. Não adianta você mudar de igreja se você não muda a maneira de pensar. Não adianta você mudar de ministério se você não muda a maneira de pensar. Não adianta você ouvir novos pastores se você não muda a sua maneira de pensar. Porque é a maneira de pensar que revela para nós o final que Deus tem para nossas vidas. Mas eu já mudei minha mente. Não, querido. Quem muda a mente sabe o que é bom, perfeito e agradável. Se você está vendo uma vida que você não consegue ver o que é bom, perfeito e agradável, você ainda não mudou a sua mente. Porque para mudar a mente não é como um leopardo que não muda as suas pintas, suas manchas, mas você pode mudar. Deus conhece o final da sua história. É só você não desprezar os humildes começos. Vamos orar, vamos falar com Deus, porque eu quero desejar para você uma semana de muita vitória. Eu quero dizer para você, seu final de semana é tremendo, maravilhoso. O próximo final de semana você já vai contar testemunho, porque Deus sabe o final da sua história, e o final desta semana já vai ser o final de uma semana abençoada. Você vai entrar no final desse mês para contar os milagres aqui para gente, para testemunhar o que Deus vai fazer na tua vida. Eu tenho certeza disso. Você vai experimentar milagres essa semana, porque Deus sabe o final da tua história. Ele só quer que você não despreze os pequenos dias, as pequenas coisas, as pequenas mensagens, as pequenas palavras, as pequenas orações. Porque quando Ele fala algo, ainda que seja simples, te levará a um futuro de sucesso. Deus diz, se você me conhecesse, você não estaria andando tão baixo, porque os meus caminhos são mais altos que o seu, e os meus pensamentos mais altos do que o seu. Se nós conhecêssemos a Deus, não estaríamos andando tão nos rastejando, já estaríamos andando no nível mais alto. Mas Ele sabe o final da nossa história, é só nós mudarmos, e Ele mudará a nossa história. Vamos falar com Deus, bispo. Pai, graças nós te damos, invocamos o teu nome para dizer que eu sei qual é o final da minha história. Eu sei o que o Senhor tem para a minha vida. Eu sei qual é os dias que o Senhor está programando, porque eu me alegro cada dia. Não permito que um dia ruim venha atrapalhar a minha felicidade. Eu não permito que o diabo consiga me vencer, se eu sei que a alegria do Senhor é a minha força. Pai, eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então todo dia eu tenho que me acordar para mais um dia de alegria. E que à noite, se houver tristeza, dor, Ele não vai apagar a alegria, da certeza que amanhã um dia nascerá com muita alegria. Ah, Deus, um dia ruim não pode transformar minha história toda ruim. Uma coisa ruim não pode atrapalhar, Pai. Ah, meu Deus, essa crise não pode me impedir de ser próspero. Essas situações não podem me impedir de ser feliz, porque o final da minha história é prosperidade, vida abundante, alegria, paz. É isso que o Senhor tem para mim. Ah, Deus, então, na tua palavra eu medito e digo para o diabo, ele não tem poder sobre a nossa vida, nem sobre o nosso dia, porque o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Nós já temos a bênção do Senhor, ela já existe. Deus, nós trazemos a existência, a história de milagre, de sucesso que o Senhor tem para nós. Assim como Pedro, que naquele dia lavava a rede, já desanimado, angustiado, porque não sabia o final da sua história de dia, mas o Senhor entra e diz, eu sei qual é o final da tua história, vai pescar e você será bem sucedido. E ele foi, e foi bem sucedido. Meu Pai, nós recebemos esta palavra e dizemos, revela a nós, meu Deus, revela a nós o fim da nossa história.
o dia que nós estaremos salvos, o dia que nós estaremos com o Senhor. A nossa alegria tem que ser constante, porque nossos dias serão dias de alegria, e nos céus a maior alegria da nossa vida. Seremos salvos, seremos, meu Deus, vitoriosos. Então abençoe esta pessoa que nos pede oração, abençoe essas pessoas que têm pedido oração pela sua área na saúde, área na justiça. O Senhor sabe o resultado desta causa na justiça, então julga hoje, dá vitória para esta pessoa. O Senhor sabe, meu Deus, a necessidade desta pessoa na sua vida sentimental, então traz o resultado para ela. Pai, o Senhor sabe ao final da história desta mulher, do casamento, da felicidade, da vida financeira, então revela a ela e faz ela viver confiante, seguindo todas as suas instruções, e ela receberá o teu milagre. Revela-nos, meu Deus, todo dia o final da nossa história, porque já está nas tuas mãos o nosso resultado, e não é de mal, é de bem, para nos dar o fim que desejamos. E eu tomo posse disso junto com esta pessoa e declaro cura sobre os doentes, declaro milagre na família, declaro respostas na justiça, declaro que essa pessoa seja abençoada e que o milagre dos céus esteja sobre a vida dela, e que essa semana elas contem testemunho do que o Senhor fez na vida delas. Essa semana nós valorizaremos todos os pequenos dias, as pequenas mensagens, os pequenos louvores, as pequenas palavras, os pequenos gestos. Meu Deus, isso tudo nos levará para uma história de sucesso. E eu te peço, nos abençoa com teu Espírito Santo e nos dá a tua alegria, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe você. Bispo Nilzete. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que a palavra de Deus é maravilhosa. E a palavra de Deus, ela vem com um objetivo. E o objetivo é gerar em nós o milagre que nós precisamos. São tantos milagres, né, em diversas áreas da nossa vida, em áreas diferentes. Nós precisamos de milagres, e a palavra de Deus, ela vem apontando essas áreas da nossa vida que estão precisando do cuidado de Deus, do milagre, da bênção de Deus. Então, que essa área da sua vida que está precisando do milagre do Senhor agora, da intervenção de Deus, que seja agora, em nome de Jesus, tocada, abençoada, suprida a sua necessidade. Amém. Em nome de Jesus. A palavra vem para isso. Ela vem com o propósito e o objetivo de preencher sua vida, sua necessidade, de não voltar para o Senhor vazia, mas preencher a sua vida, seu coração, e gerar o milagre que você precisa. Um amigo me mandou uma mensagem, eu estava ouvindo a mensagem dele e disse: apóstolo, por favor, não deixa de escrever e nem de gravar os áudios que o senhor manda para a gente, porque o senhor não sabe o quanto aquelas palavras já mudou a minha vida, quanto já me abençoou, e eu mando para outras pessoas que são abençoadas, que mandam testemunho. O senhor não sabe como as pequenas palavras que muitas das vezes o senhor resume, seja em áudio, seja em texto, quanto nos ajuda a continuar vencendo e crendo que Deus é capaz. Quando ele falou isso para mim, Deus disse para mim o que eu estou pregando para você. Eu sei o final da sua história. A questão é, se você começar a valorizar os dias, por mais pequenos que eles sejam, ou as coisas que eu te dei, por mais pequenas que elas sejam hoje, você não pode descobrir como vai ser o seu futuro. Pedro tinha que ouvir e fazer o que Jesus falou, para ele ter o resultado que Jesus estava oferecendo. Não deixe de ser grato a Deus por mais pequenas que sejam as palavras que chegam ao teu ouvido, por mais pequenas que sejam as frases aos textos bíblicos. Valorize cada pequena coisa, porque as coisas grandes são feitas de pequenas.
e Deus sabe o final da sua história e ele será glorioso e abençoado. Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco, que o Eterno venha te abençoar, venha realizar milagre na tua vida. Quarta-feira estaremos aqui de volta mais uma vez para trazer mais uma palavra. O dia que tudo mudou, hoje nós falamos, transforme a sua realidade. Por quê? Porque Deus sabe o final da sua história. É só você valorizar cada pequeno dia que você está vivendo. Deus abençoe, rico e abundantemente. Deixo com vocês a promessa que Paulo deixava com as igrejas apostólicas, que ele dizia que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a bendita comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre ela permaneça para sempre. Amém. Amém. Shalom Adonai. Shalom, amado. Deus abençoe. Até quarta-feira, se o Senhor disser que sim. Até lá, em nome de Jesus. Chega.